carne é uma paixão do brasileiro. Do churrasco ao complemento da alimentação na escola, na merenda escolar. A carne está presente. A pecuária cada vez buscando caminhos mais sustentáveis para fazer o produto chegar com mais qualidade na mesa, não só dos brasileiros, mas como cidadãos de todo o mundo. Uma campanha da FAENG Senar trabalha a valorização da carne bovina. É preciso desmistificar questões equivocadas em torno do consumo e produção de carnes vermelhas. E por isso, a FAENG encabeça essa campanha de valorização da carne bovina. É sobre a valorização da carne bovina, é sobre o tipo de consumo de carne que tem aumentado e a produção cada vez mais voltada para a sustentabilidade. É sobre carne, é sobre agro, é o AgroB que entra no ar agora. Que bom, mas que bom que você está aqui comigo no canal Viver Brasil. Estamos chegando aqui no canal 527 Claro HD, 9 Claro Analógico, no youtube.com/canal Viver Brasil. Estamos chegando para você acompanhar o nosso jeito diferente de falar sobre agronegócios. E hoje estou recebendo aqui o Rafael Rocha, que é analista de assistência técnica e gerencial do Sistema FAENG Senar. Rafael, muito obrigado, viu, pela primeira vez presente aqui no programa. Muita gente bacana da FAENG já esteve por aqui. Que bom que você está aqui com a gente hoje. Fabiano, eu que agradeço a oportunidade de poder, de estar aqui, poder falar um pouquinho dessa campanha que a gente tem, preparou ela com muito carinho, tem boas expectativas sobre o que ela vai trazer para o produtor e principalmente para o nosso consumidor. Por que essa campanha ela acontece? Porque quando se lança uma campanha é que tem uma dor ali no meio. Existem mitos no que diz respeito a essa questão da carne vermelha que precisam realmente ser combatidos para não atrapalhar até mesmo o consumo? Sim, a intenção, essa campanha foi idealizada pelo novo presidente da nossa comissão, Dr. Nabi, juntamente com os demais membros da Comissão de Corte de Minas Gerais, para que desmistifiquemos alguns pontos que têm sido ultimamente, né? A gente entende a atividade agropecuária e a pecuária de corte como um todo tem uma grande importância para o país, tanto econômica quanto social. Ela tem uma função muito importante de fixação do homem no campo e é um alimento de alta qualidade, um alimento extremamente nobre, com um perfil de aminoácidos, ou seja, proteínas extremamente nobres, vitaminas e minerais que não são encontrados em outros alimentos, e mesmo assim tem sofrido muitos ataques ligados às questões ambientais, ligados a questões da qualidade da carne, né? E a nossa intenção é essa, tentar levar ao público e desmistificar alguns pontos. Pois é, e como a gente está falando de desmistificar, qual que é o ponto central que precisa ser esclarecido, que às vezes nessa, vamos dizer que há uma guerra de narrativa, né, entre ambientalistas e pecuaristas, no caso do agro e a questão ambiental. A gente tem feito a cobertura aqui no dia a dia, a segunda temporada aqui do AgroB, e a gente tem sempre destacado e tem trazido aqui a visão de vários setores do agro voltados para a questão da sustentabilidade. E eu já ouvi diversas vezes aqui que ou você faz algo sustentável hoje, você não tem planeta para você produzir, logo a situação não vai ficar uma situação tão complexa que não vai adiantar nada. No final das contas, ninguém sai vivo daqui. Sim. E aí? Qual que é o ponto hoje que nessa guerra de narrativa é preciso esclarecer bem e mostrar que a carne que a gente consome, ela tem qualidade e ao mesmo tempo tem uma questão social e ambiental nela incrementada aí? Bem, como você já disse bem, a agropecuária como um todo sofre alguns ataques nesse sentido e a gente entende que a bovinocultura seja talvez uma das cadeias
A bovinocultura de corte, especificamente, é uma das cadeias que mais sofre. Isso historicamente traz que, na década de 70, principalmente, com a expansão de novas áreas, a abertura de novas áreas, que hoje principalmente estão utilizadas em agricultura, muitas das vezes a primeira cultura foi o bovino. Okay. Muitas das vezes o solo ainda não está preparado e vir com uma produção extremamente rústica. A gramínea, né, as braquiárias principalmente, que são disseminadas em todo o país, são plantas extremamente rústicas e conseguem produzir em condições extremamente desfavoráveis. E o bovino vem da mesma forma. E ele transforma esse alimento, que é, né, o capim, que é um alimento rústico, em um alimento extremamente nobre, que é a carne. Isso aconteceu por abertura, mas de um tempo para cá vem se reduzindo as áreas de pastagens. A agricultura vem entrando, então cada vez mais as áreas de pastagens vão sendo reduzidas, em contrapartida que a nossa produtividade vem aumentando cada vez mais. Ou seja, cada vez produzindo menos produzindo mais em menos espaço. Exatamente. Pegarmos dados da década de 80, tínhamos em torno de 192 milhões de hectares de pastagens. Em 2018, por exemplo, a gente já tinha 162, uma redução em torno de 16%, enquanto que a produtividade de arrobas por hectare era, na década de 80, de 1,5 passou para mais de 4,5. Então, nós triplicamos a produção com uma redução de em torno de 16% de área de pastagens. E essa redução é uma prova de que avançamos em termos de processos para a produção dessa carne. Agora, ao mesmo tempo em que é preciso, né, colocar essa questão desse ponto, né, a ser desmistificado, outra questão que se fala também, né, da questão da carne, é a utilização da água para o corte, ou seja, se gasta muita água para a produção de um bife. Quando se coloca aí na internet, se busca, se tem isso. Eu, como sou muito curioso, e a gente ia fazer esse papo aqui, eu estava buscando isso, e não é verdade. A diminuição também acrescenta um menor uso de recurso natural para a criação, para o corte, e ao mesmo tempo, e eu estava lendo que muitas situações com recursos reaproveitáveis. É isso mesmo? A gente avançou num ponto de que não tem mais aquele gasto de água total? Já tivemos isso? É um passado que ficou para trás mesmo? Isso no passado já foi utilizado dessa forma, né? Até de uma forma que deve ser reavaliado os cálculos, porque utilizando-se até mesmo a chuva que caía sobre uma área a ser utilizada, né? E aí a gente já falou um pouquinho dessa redução de área e aumento de eficiência. Então isso aí já nos mostra um pouco dessas mudanças. Além disso, nós temos acelerado cada vez mais o ganho de peso, ou seja, nós temos um animal sendo abatido com menor idade cada vez mais. Ou seja, esse animal fica com menos tempo de vida. Ele produz mais rápido, consumindo assim menos água e menos recursos como um todo, né? Além de um ponto que deve ser considerado também, que é a água produzida por nutriente. Porque muitas das vezes só é calculado por volume, mas se calcularmos a quantidade de nutrientes que tem em um bife e extrapolarmos para outras culturas, muitas vezes a quantidade de nutrientes, por exemplo, proteínas, para se produzir proteínas através de proteínas vegetais, a quantidade que se precisa muitas vezes é 10, 15, 20 vezes maior do que um bife. Então, assim, se a gente, talvez, por volume, é uma coisa, mas o que a gente precisa de forma geral? O que nos nutre? É o nutriente. A gente olha hoje a produção do corte da pecuária e hoje a gente vai descobrindo, né, até cortes que a gente nem imaginava que tinha. Isso também foi um avanço, né? Porque, por exemplo, agora se tem... Um dia desse mesmo um amigo meu falou, tem um corte que é sensacional, que tem... Agora eu não vou lembrar o nome. Cada dia alguém está apresentando uma novidade, né? Assim, a gente está indo muito além de uma picanha maturada, muito além do que a gente tinha no passado. Isso também
foi uma forma de aproveitar o gado da melhor maneira? A tecnologia, de certa forma, foi utilizada para isso? O porquê desse avanço de tanta possibilidade hoje, né? Hoje é um cardápio aberto de possibilidades, né? Perfeito. A gente tem... Uma das coisas que nos trouxe essas possibilidades foi o avanço genético e qualidade. Uhum. Então, cada vez mais nós temos animais com mais qualidade, ou seja, uma carne, como a gente falou, de animais mais jovens, com mais gordura concentrada de acordo com a raça e a criação que o produtor ou consumidor quer. E isso nos trouxe a possibilidade de reaver algumas questões, como cortes, além da globalização, né? Muitos cortes vêm de culturas da Argentina, principalmente, dos Estados Unidos. Por exemplo, a gente tem um contrafilé, né? O bife ancho, que, né, já está... É uma parte do contrafilé. Ok. Já é um corte do corte. Já é um corte do corte. Além disso, há uma questão cultural e social. As famílias têm diminuído de tamanho, né? Então, há uns anos atrás, as famílias tinham um número de membros. Hoje, cada vez menos. Muitas vezes, muitas pessoas moram sozinhas. Então, a porção dessa carne, porcionar cada vez mais para consumir menor, para evitar o desperdício, busca também. Então, assim, há uma pressão de mercado. O consumidor quer isso. O consumidor, muitas vezes, quer alguma coisa que vai ser mais para aquele momento, evitando o desperdício e o consumo exagerado. Agora, é curioso, né? É claro que a gente não vai entrar aqui numa seara de economia, a gente até já discutiu aqui em outros programas a questão da reforma tributária, há uma discussão muito grande se a carne... Gente, porque existe uma reforma tributária acontecendo, a gente já fez um programa, você acompanhou aqui no canal Via Brasil, um programa muito importante sobre alimentos, muito legal mesmo o programa, a gente vai reapresentar ao longo aqui da programação esse programa aí no fim de semana também, ao longo da semana, que foi muito interessante com o Daniel, o economista. Mas uma coisa que a gente vê é que toda vez que há uma crise econômica no Brasil, a carne vira um produto em disputa, né? Por que isso acontece? Porque hoje a carne ela tem um valor agregado muito grande e por isso ela acaba pesando na hora que a coisa fica mais puxada para o bolso. Por isso que isso acontece? Culturalmente, né, a carne é um alimento muito utilizado pelo brasileiro e além da importância nutricional, como a gente já citou brevemente aqui. Então, assim, é um alimento indispensável para a nutrição. Sendo assim, é um alimento de necessidade básica. Hoje, né, há linhas de pensamento de nutrição onde se substitui a carne por alimentos, né, por outros alimentos. Não vamos entrar nesse assunto aqui também, né, porque também é um assunto já é a teoria da substituição. Exatamente, né? Exatamente. Mas, de forma geral, a substituição da carne ela não é tão simples. Assim como, por exemplo, do leite. Né? A substituição desses produtos são produtos extremamente nobres, com, como eu falei, o perfil de aminoácidos, o perfil de vitaminas que não é facilmente encontrado. A gente percebe quando o vegano precisa fazer a dieta dele, quanto que a falta da carne é uma ginástica ali na própria... Precisa fazer um produto que tenha os nutrientes, que tenha um sabor também para ajudar. Você vê como é que é a coisa cultural, né? Exatamente, é extremamente complexo essa substituição. E se a gente comparar a carne bovina com outras fontes de nutrientes, né, o frango, o porco, né, que são os principais substitutos, tem-se um valor mais agregado no bovino. A expansão, principalmente da avicultura nos últimos anos, né, hoje a gente tem uma produção extremamente tecnificada e é um produto que se consegue produzir ou criar, né, chegar ao produto final com menor custo. Então há muito dessa migração economicamente. Quando há uma dificuldade econômica, a redução do consumo de carne vermelha tendendo a outras proteínas, né? Principalmente o frango e o suíno. Muito legal. A gente está conversando aqui com o Rafael Rocha, analista de assistência técnica e gerencial do sistema FAENG Senar. Rafael, a gente vai para o intervalo. Na volta, a gente continua conversando sobre essa questão da carne. Você citou aí agora o frango, citou o porco. Como é que está a concorrência, vamos dizer assim,
né, hoje da carne bovina com as outras, né, tanto a de porco quanto a de frango, nessas substituições todas, teve algum momento aí que a balança ficou um pouco desequilibrada do que a gente sabe que é o maior consumo da carne. A gente vai continuar falando sobre isso, falando sobre produção, sobre carne, e a gente te convida a ir para o intervalo com a gente e voltar aqui rapidinho para o nosso AgroB, nosso jeito diferente de falar sobre agronegócio.